Então, pessoal, continuando aqui, a gente terminando com essa imagem de um ribossomo lendo uma fita de RNA. É importante deixar claro que o ribossomo ele só é capaz de ler uma fita de RNA positiva, tá? Isso vai ser bem importante para a gente entender qual é o comportamento do material genético de cada vírus. A gente vai começar aqui vendo os vírus de DNA. Quando eu tiver um vírus de DNA de fita dupla, esse DNA vai acessar um núcleo, vai interagir com o genoma da célula hospedeira, vai ser transcrito e depois traduzido. Bem tranquilinho, né? Um exemplo que a gente tem de vírus de DNA de fita dupla é o herpes vírus, que provoca a herpes. A gente tem também vírus de DNA de fita simples. Quando ele tiver a fita simples, essa fita simples vai ser convertida em uma fita dupla e vai seguir esse mesmo trajeto. Como isso é possível? A gente vai ter enzimas, vamos considerar aqui que essa fita verde é a fita original, tá? Uma fita de DNA simples. Vai vir uma enzima, vai ler essa fita e vai formar uma fita complementar. E a partir daí, o vírus que antes tinha um DNA de fita simples tem agora um DNA de fita dupla. Essa fita dupla vai ingressar no núcleo, interagir, né, com o genoma do hospedeiro, vai ser transcrito e traduzido. Vão ser formadas inúmeras proteínas virais que vão formar novos vírus, né? Um exemplo que a gente tem de vírus de DNA de fita simples é o parvovírus, que é um vírus que causa infecção gastrointestinal em cachorros. A gente tem agora aqui os vírus de RNA. O que vai acontecer? Se for um RNA de fita simples positiva, ele já é o próprio RNA mensageiro. É exatamente o tipo de RNA que o ribossomo é capaz de ler. Então, quando eu tiver esse tipo de RNA, ele simplesmente vai ser lido pelo meu ribossomo e traduzido em proteínas virais. Quando eu tiver um exemplo, né, de vírus que tem RNA de fita simples positiva, é o vírus da febre amarela e o coronavírus, tá? Quando eu tiver uma fita simples negativa, o que vai acontecer? Essa fita simples negativa vai ser transcrita em uma fita simples positiva para depois ela ser traduzida. Como isso é possível? Um esquema similar a esse que a gente viu antes. Vamos considerar agora que a fita original é a fita marronzinha, tá? Então, vai vir uma enzima, vai ler essa fita negativa e vai formar uma fita complementar positiva. A fita positiva, então, vai ser traduzida, vai ser lida pelo meu ribossomo e vai formar proteínas virais, tá? O exemplo que a gente tem aqui de vírus de RNA fita simples negativa é o vírus que provoca o sarampo e a raiva. Quando eu tiver um RNA de fita dupla, a minha fita simples, a minha fita positiva vai ser lida, né? E vai ser traduzida em proteínas. O exemplo que a gente tem de vírus de RNA fita dupla é o rotavírus, que é um vírus que provoca diarreia em lactentes e crianças pequenas. Por último, aqui a gente tem os vírus de RNA que transformam o seu material genético em DNA. Isso só é possível porque ele tem essa enzima aqui, superpower, que é a transcriptase reversa. Então, eu tenho um RNA, eu transformo ele em um DNA de fita dupla e a partir daí ele segue aquele caminho clássico dos vírus de DNA fita dupla. Esse DNA fita dupla vai acessar o núcleo, vai interagir com o genoma da célula hospedeira, vai ser transcrito em um RNA mensageiro e vai ser traduzido em proteínas. O exemplo clássico que a gente tem é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Então, a gente tem aqui um outro esqueminha mostrando melhor. Primeiro, a transcriptase reversa vai formar DNA a partir de uma fita simples de RNA. Quando eu tenho, então, esse RNA de fita simples, que foi sintetizado aqui, eu vou degradar o RNA inicial e o DNA que antes era fita simples vai ser convertido em um DNA de fita dupla a partir daquele processo que a gente viu lá atrás de formar uma fita complementar, tá? Então, agora que eu tenho um DNA de fita dupla, ele vai ser integrado, né? Vai para o núcleo, vai ser integrado ao genoma do hospedeiro e depois ele vai ser transcrito no RNA mensageiro e, por fim, traduzido em proteínas virais. A gente tem uma outra imagem que vai nos mostrar a mesma coisa. A gente tem aqui
a fusão da membrana do vírus com a membrana celular, o ingresso do capsídeo, né, do núcleo capsídeo. Esse capsídeo vai ser digerido e o material genético vai ser exposto ao citoplasma. A partir desse momento, a transcriptase reversa vai formar um DNA de fita simples a partir do RNA viral. Depois será sintetizada uma fita complementar, formando assim um DNA de fita dupla. Esse DNA de fita dupla vai ingressar ao núcleo através da enzima integrase, ele vai ser integrado ao genoma da célula hospedeira. Depois ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro que sai do núcleo, vai para o citoplasma para ser lido pelos ribossomos. Quando ele é lido por um ribossomo, acontece a síntese proteica, né? A síntese de proteínas virais que vão formar um novo vírus que pode então deixar a célula. No caso do HIV, o problema todo é que a célula pela qual ele tem afinidade é uma célula do sistema imune, né? Então, a pessoa pode ficar com o sistema imune bem debilitado ao longo do tempo, se ela não fizer o tratamento, e ela acaba morrendo por infecção de doenças oportunistas, né? Como algumas doenças do trato respiratório, por exemplo. Então, essa imagem aqui é um resumão. O objetivo do vírus é formar um RNA mensageiro que sempre é positivo, porque é a única molequinha que o ribossomo consegue ler. Então, se for um vírus de DNA, ele vai formar um RNA mensageiro. Se for um vírus positivo, ele já é o próprio RNA mensageiro. Se for um RNA fita simples negativo, ele precisa ser transcrito numa fita de RNA mensageiro. Se for um RNA de fita dupla, ele precisa ser transcrito no RNA mensageiro. Se for um RNA fita simples positiva, no caso com retrovírus, né, ele vai ser constituído em um DNA de fita dupla e depois transcrito no RNA mensageiro. E se for um vírus de DNA fita simples, ele vai ser transformado num vírus de DNA fita dupla, que depois vai ser transcrito num RNA mensageiro. O objetivo do vírus é formar um RNA mensageiro. Enfim, eu imagino que talvez essa aula tenha sido um pouco cansativa, mas nós, enfim, terminamos. Força, pessoal!